Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. É um prazer, uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês, eu e o professor Tony, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste quarto trimestre do ano de 2018, estamos estudando as parábolas de Jesus e hoje na lição de número 12, que é a penúltima lição do trimestre, vamos estudar uma lição que tem como título Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. O textuário da nossa lição se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E a verdade prática declara o seguinte: enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo. Enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. Então, nossa lição hoje, de modo geral, vai incentivar o desenvolvimento do dom recebido do Senhor, ao mesmo tempo em que aguardamos a vinda dele. Professor Tony, especificamente, vamos estudar o que na lição de hoje? A paz do Senhor, amado telespectador, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Os objetivos específicos, professor Fábio, amado aluno da Escola Dominical, nessa lição, será interpretar a parábola dos 10 talentos. O segundo objetivo, incentivar a utilização consciente e responsável dos talentos recebidos por Deus e conscientizar de que nosso dever é trabalhar até a vinda do Senhor. Muito bem, professor Tony, meu querido telespectador, telespectadora, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando, continue conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando a parábola dos 10 talentos. É bom a gente contextualizar esse ensino de Jesus a respeito da parábola dos 10 talentos. Nós temos estudado aqui, nas duas lições anteriores, a questão da parábola das 10 virgens, a parábola do servo bom e do servo mau. E todos esses ensinamentos estão no contexto escatológico, do sermão escatológico de Jesus, ou no sermão profético de Jesus. No capítulo 24 de Mateus, Jesus fala do seu sermão profético, fala da destruição do templo, do princípio das dores, da grande tribulação, da sua vinda gloriosa, fala de vários acontecimentos escatológicos e a partir de Mateus 24 e 32, ele inicia uma série de ensinamentos ressaltando a importância da vigilância, ressaltando a importância de estarmos preparados para a volta de Jesus. Então ele fala da parábola da figueira, exortação à vigilância, a parábola dos 2 servos, que já estudamos aqui, a parábola das 10 virgens, que já estudamos na aula passada, e fala também sobre a parábola dos talentos. E todos esses ensinamentos são nesse contexto do ensino escatológico para ressaltar a importância de estarmos preparados para a vinda de Jesus e, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, que a gente esteja servindo a Deus conforme a vontade dEle, fazendo o querer dEle e trabalhando no reino de Deus conforme a vontade dEle. Cada um de nós, todo mundo tem uma chamada geral, nós temos uma função no corpo de Cristo e Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons espirituais e ministeriais e responsabilidades para desenvolvermos no reino de Deus. Então essa parábola dos talentos, ela traz um ensinamento muito importante e inclusive 1 Pedro 4,10, que é o textuário da nossa lição, diz que cada um deve administrar aos outros o dom como recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então somos mordomos, administradores, despenseiros dos dons e talentos que Deus nos deu. Lembre-se que Jesus disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, né? A Bíblia declara isso, vem de Deus. Deus é quem nos dá toda boa dádiva e todo bom perfeito. Então, essa parábola dos talentos, ela retrata um senhor que viaja para fora do país e deixa suas posses sob a responsabilidade de seus servos para administrarem, para gerenciarem. E essa parábola dos talentos, ela também traz, uma das grandes lições dela é que fala sobre a importância da gente remir o tempo, ou seja, de aproveitar bem o tempo, de sermos diligentes, né, fazendo a obra de Deus. Deus não quer que a gente seja apático, Deus não quer que a gente fique parado, deitado eternamente em berço esplêndido e não ser proativo e diligente em trabalhar com os dons e talentos que Ele nos concedeu, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Temos uma responsabilidade grande como cristão, recebemos de Deus a salvação, a compreensão e o entendimento da palavra de Deus no que diz respeito ao plano da salvação, e sabendo que o mundo jaz no maligno e que todos pecaram e carecem da glória de Deus, temos a responsabilidade de, como igreja, temos essa missão no mundo de levar o Evangelho a toda criatura. Então, precisamos estar preparados para a volta de Jesus. E estar preparado significa também comprometer-se com a tarefa que nos foi designada pelo Senhor. Lucas 19, 13, a parte B, diz: negociai até que eu venha. Então, importante, professor Tony, nós estarmos trabalhando com os dons e talentos que Deus nos deu, conforme a vontade dEle, e fazer a vontade dEle até que Ele venha, para que quando Ele vier, nos achar servindo assim e sermos encontrados como servos bons e fiéis. Muito bem, professor Fábio. A parábola dos 10 talentos tem esse objetivo, o objetivo de nos policiarmos, no sentido de desenvolver o nosso ministério, o nosso serviço, o dom, o talento que o Senhor nos deu. E a função que nós temos aqui na terra em servir o Senhor, ele deve estar ligada com esse sistema escatológico, essa mensagem escatológica de Jesus, que um dia Ele irá voltar e nós, Igreja do Senhor, obreiros, iremos prestar conta a Ele. Na parábola dos 10 talentos, que é o nosso objeto de estudo nessa lição, aquele senhor, ele viaja e entrega 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um. E o objetivo daqueles servos, a missão, aliás, daqueles servos, era o quê? Era que eles negociassem aqueles talentos e multiplicassem seus talentos. Aquele senhor volta da sua viagem por um tempo que, na parábola, Jesus diz por um tempo indeterminado, mas ele volta para prestar contas daqueles servos. O primeiro e o segundo duplicou. O que tinha recebido 5 talentos, entregou 10. O que recebeu 2 talentos, entregou 4. Porém, o terceiro, de forma negligente. Na parábola, Jesus chama esse terceiro servo de servo inútil. Ele escondeu o talento, cavou o talento. Já posso adiantar aqui que esse hábito de esconder, de enterrar o talento no chão já era um hábito no contemporâneo de Jesus. Também o hábito de negociar, multiplicar a riqueza através de empréstimo, de juros, também já era um hábito, já existia ali na contemporaneidade de Jesus. E aquele servo inútil, ele justificou, trouxe um argumento, porém não foi suficiente, não serviu para que aquele mestre o perdoasse. Enfim, por quê? Porque
O objetivo dessa parábola é que nós venhamos desenvolver os nossos talentos, os dons que o Senhor nos entregou. O Senhor puniu aquele servo negligente. O Senhor, pastor Fábio, representa Jesus Cristo. Os servos representam a igreja, os servos. A saída daquele mestre, a viagem daquele mestre representa a ascensão de Cristo, que está lá registrado em Atos capítulo 1. A volta do Senhor representa a volta de Jesus, que ainda há de se manifestar, o arrebatamento da igreja. E os talentos representam os dons que Deus entregou à sua igreja para servir no reino de Deus. Observe bem que eu falei servir e não ser visto. Isso, há uma diferença. Servir, como diz lá no Salmo 100, servir com alegria. Iremos continuar com o nosso programa no próximo bloco, não é isso? Mas antes de encerrar, nós podemos comentar mais um pouquinho, né, professor? Professor Tony, é uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui dessa lição. Antes de Jesus contar a parábola dos talentos, né, que vai do versículo 14 até o versículo 30, né, de Mateus 25, no versículo anterior, antes de Jesus começar a contar a parábola dos talentos, ele diz, no versículo 13, Mateus 25 e 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, a exortação é vigilância, a exortação de estar preparados é muito importante. Devemos estar esperando Jesus voltar agora e não achar que ele não voltará. Aqui no versículo 19 da nossa leitura bíblica em classe, Mateus 25 e 19, diz que e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, é importante, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é cristão, que é cristã, você recebeu dons e talentos da parte de Deus, nós recebemos dons e talentos da parte do Senhor e temos que ter a consciência de que Jesus voltará e devemos prestar contas a Ele da nossa administração, dos nossos talentos. Nós somos salvos, professor Tony, não apenas para desfrutar das bênçãos da salvação, mas isso também inclui responsabilidade. O chamado de Deus, em primeiro lugar, é para a gente vir até Ele e depois tem outra ordem que é vai, não é isso? Sim. O ide de Jesus, ele não quer, como o professor Fábio falou no início, cristãos inertes, cristãos apáticos, mas sim dinâmicos. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Queridos irmãos, vamos encerrar esse bloco. Voltaremos no segundo bloco com a continuação da lição de número 12, esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Fique aí, daqui a pouco voltaremos. Para o Senhor, amados irmãos, voltamos com o programa EBD em debate, com a lição de número 12, que é Esperando, mas Trabalhando no Reino de Deus. Nesse último trimestre de 2018, estamos dando as parábolas de Jesus e hoje estamos estudando a parábola dos 10 talentos. Como falamos no bloco passado, estávamos falando aqui sobre a interpretação, o significado dos personagens da parábola dos 10 talentos. Eu dizia que o Senhor Jesus é aquele Senhor, aquele homem rico que entregou os talentos àqueles 3 servos, que representam o Senhor Jesus. Os servos representam a igreja do Senhor. Os talentos, que era a quantidade de dracmas que foi entregue àqueles senhores, representam os dons, os talentos entregue à igreja do Senhor. Aliás, até esse termo talento, que é muito usado na língua portuguesa, vem dessa parábola aqui do Senhor Jesus Cristo. É verdade, professor Tony, só corroborando com isso que você está colocando, no início, essa questão do talento era uma medida de peso, no caso aqui utilizado para pesar moedas, né, que moedas de prata ou de ouro,
que se cunhava na época como o dinheiro, como moeda, um talento era igual a 6.000 denários. Né? Denário era uma moeda, denário ou dracma, a moeda correspondente ao salário de um dia de trabalho, a diária de um trabalhador do campo. Né? Naquela época, os empregos eram no campo. Né? Então, um talento era equivalente a 6.000 denários, né? E um denário o valor de um dia no campo. Então, essa parábola está falando de bens materiais, de dinheiro, mas devido ao simbolismo que esses talentos, né, representam, né, como dons que recebemos da parte de Deus, com o passar do tempo, da história, dos séculos, aí foi mudando também. Essa palavra talento começou a ter também um outro significado. Sim. Que na nossa língua portuguesa e em outras línguas também, talento também significa os dons, as dádivas e capacitações que recebemos do Senhor para servir, né? As aptidões, não é isso? É verdade. E por causa da mensagem dessa parábola, pode-se perceber que esse senhor da parábola, ele era um homem muito rico, porque um talento equivale a milhares de dracmas. Um talento, ele era muito rico, esse homem. Tá certo que o grupo que Jesus falava lá em Jerusalém, quando ele falou dessa parábola, a maioria eram pessoas de classe média baixa, pessoas carentes, mas com certeza eles entendiam a linguagem de Jesus, apesar de não fazer parte da realidade deles. Então Jesus fala daquele homem rico, esse homem, repito, representa o próprio Senhor, a sua ida representa a ascensão de Cristo, a subida de Cristo, a volta dele representa a segunda vida de Cristo, a primeira fase da segunda vinda de Cristo, e aquele Senhor, ele presta contas com aqueles servos. Os dois primeiros foram felizes, multiplicaram, negociaram os seus talentos. O terceiro servo não foi feliz, cavou o seu talento, disse que tinha medo do seu senhor, colocou justificativas que não convenceram aquele senhor e aquele servo foi punido. Nós vemos aqui que tanto os dois primeiros servos foram recompensados. O segundo servo, ele foi castigado. No terceiro ponto do primeiro tópico da lição, que fala motivação, significado da palavra, qual é a motivação de nós aprendermos essa lição? Digo aqui que a primeira motivação é que o cristão que recebeu o dom do Senhor, ele deve desenvolvê-lo. Se você recebeu o dom do Senhor, você deve desenvolver esse dom, porque essa é uma das motivações de nós aprendermos essa parábola. E a segunda motivação é dizer que o nosso lugar no céu, o nosso galardão, nossa recompensa dependerá do nosso serviço aqui na terra, professor Fábio. Então, queridos, essa é a lição. Jesus aqui, ele usou o sistema financeiro da época, professor Fábio, para explicar verdades espirituais. Ele não quis dar uma aula de economia, ele não quis isso, mas dizer que o verdadeiro obreiro, o verdadeiro cristão que sabe o seu talento, ele deve desenvolver, porque um dia prestará conta ao Senhor. É verdade, meus queridos telespectadores, o objetivo desta parábola não é dar aula de economia, nem dizer se o sistema econômico de emprestar dinheiro a juro é certo ou errado. Isso não está em discussão nessa parábola. O foco principal dessa parábola é a respeito da diligência ou falta de diligência em administrar, em governar, em lidar com os dons e talentos que recebemos do Senhor. Então nós temos aqui dois servos, nós temos 3 servos que receberam talentos segundo a capacidade de cada um deles, e o seu Senhor esperava que cada um deles trabalhassem, fossem diligentes, fossem proativos, não escondessem o seu talento na terra, mas que pudessem trabalhar com o talento que recebeu para produzir fruto. Inclusive lá em João capítulo 15, do Evangelho de João, Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
Ali está num contexto do serviço, de trabalhar na obra, de produzir fruto na obra. É claro que antes de produzir fruto na obra, a gente tem que produzir, como disse João, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque nós recebemos, em primeiro lugar, o grande dom que recebemos de Deus foi a salvação da nossa alma. E essa libertação, essa salvação que recebemos deve nos impulsionar, nos responsabilizar para também falar de Jesus para outras pessoas. Deus não nos salvou somente para a gente desfrutar o gozo, a alegria da salvação e sem se preocupar com o resto. Não, Senhor. Temos essa responsabilidade também de levar o Evangelho a outras pessoas que ainda não receberam esta salvação. Na obra de Deus, Ele nos deu responsabilidades e Ele virá para chamar todos nós à prestação de contas. Num certo sentido, essa parábola também aponta para os galardões, para o tribunal de Cristo, porque diz a palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, nós vamos ter julgamento das nossas obras. As nossas obras serão julgadas. Aquilo que fizermos para Deus vai ser avaliado, pesado na balança de Deus. As obras, elas não são necessárias à salvação. Ninguém vai ser salvo pelas obras. Porém, o salvo, aquele que já foi salvo pela graça, mediante a fé, ele, como diz Paulo em Efésios 2:10, nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então devemos praticar boas obras em todos os sentidos, todo tipo de boa obra. Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora, não é só fazer boas obras, mas é fazer boas obras com boas intenções. Fazer boas obras com boas motivações, porque às vezes tem gente que faz coisa certa, mas por motivação errada. Tem gente que faz a coisa direita, mas com a intenção que não é nada nobre. Então Deus, Ele avalia também, não somente aquilo que a gente faz exteriormente, mas Ele avalia também o que está dentro do nosso coração. Então, Jesus, ele aprova aqueles dois servos, chamando ele de servo bom, de servo fiel, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Jesus elogia, é muito importante, Deus sempre reconhece o nosso trabalho, a nossa obra, Deus não esquece. Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto para esquecer da nossa obra. Então ele sempre lembra e ele trabalha com meritocracia. Jesus, ele gosta de recompensar as pessoas segundo as suas obras. Jesus gosta de recompensar aquele que produziu, aquele que foi mais diligente vai receber mais galardão. Aquele que foi menos produtivo receberá menos galardão. E aquele que não produziu nada não receberá nenhum galardão. Inclusive, as nossas obras, quando forem julgadas no tribunal de Cristo, algumas são comparadas a ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, mostrando aí que tem diferentes tipos de obras e diferentes tipos de galardão. Já aquele servo negligente, mau, ele negligenciou sua responsabilidade em relação ao talento. Isso é uma advertência contra todos nós, para que a gente não faça mau uso dos nossos dons. Mas o nosso tempo do segundo bloco já está acabando. Vamos fazer mais uma pausa rápida e já, em poucos segundos, retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Vamos estudar o tópico 2, usando a nossa capacidade para o reino de Deus. Fique conosco.
Muito bem, voltamos com o programa EBD em Debate, estudando a lição número 12, a parábola dos talentos. Queridos, você que está com a lição aí, segurando, vamos para o segundo tópico, viu? Usando a nossa capacidade para o reino de Deus. O primeiro ponto aí do segundo tópico, o Senhor reparte seus talentos segundo a nossa capacidade. Como já falamos nos outros blocos, os talentos aqui na parábola é a moeda da época, a quantidade de dracmas na época, mas ele representa espiritualmente a nossa aptidão, nossa capacidade, claro, dada pelo Senhor para que façamos com excelência a obra do Senhor. Então são aptidões, a capacidade de cada um que possui para realizar uma tarefa. É o Senhor Jesus que capacita o crente. É o Senhor Jesus que capacita o crente. Possamos ver ele que chama o crente para a sua obra específica. Podemos ver aqui um exemplo em Atos capítulo 9, versículo 15, quando Deus chama Saulo, no caso Saulo, fariseu Saulo, para ser o quê? Apóstolo dos gentios, lá em Atos 9,15, quando Deus fala para Ananias. Ananias não queria ir até Saulo, naquele momento ali, porque era um perseguidor da igreja do Senhor. E Deus fala assim para Ananias, está lá em Atos 9,15, vai Ananias, porque no caso Saulo, é para mim um vaso escolhido. Para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios. Normalmente, meus queridos, Deus, ele também utiliza-se das aptidões, dos talentos naturais que nós temos e também dos talentos, podemos dizer, educacionais. Naturais que nós aprendemos e educacionais que nós aprendemos na família ou numa instituição de ensino. Deus utiliza-se desses talentos para utilizar na obra do Senhor. Normalmente ele faz isso, o Senhor. Paulo aqui, ele era uma pessoa poliglota, podemos dizer assim, um escritor, um conhecedor da lei, e podemos dizer que Saulo era a pessoa certa para essa missão de levar o nome do Senhor para os gentios. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, o próprio apóstolo Paulo, ele comprova isso que nós estamos falando, que é o Senhor que capacita. Ele diz, em nós, Paulo escrevendo, em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, essa obra, pois a nossa capacidade vem de Deus. Portanto, não há espaço para nós, dentro de nós, no meio da igreja, para a jactância, para o orgulho, para a soberba. Eu sei, eu faço. Não há espaço para isso, porque a capacidade vem do Senhor. O talento que o Senhor nos deu é segundo a nossa capacidade. No segundo ponto aí da lição, a capacitação do homem por Deus. Ele cita aqui alguns exemplos de capacitação dada pelo Senhor. Temos aqui o exemplo de Bezalel e Aholiabe, que está lá em Êxodo capítulo 35, versículo 30 ao 35. Esses dois homens, Deus inspirou através do Espírito Santo, diz lá, Moisés escrevendo, diz que Deus deu o quê? Inteligência, competência, habilidade para fazer trabalhos artísticos, para fazer desenhos, lapidar, tanto na prata, tanto no ouro, tanto no bronze, tanto na pedra, para entalhar madeira, todo tipo de artesanato. Essa capacidade artesanal, artística, foi dada pelo Senhor. E isso Moisés deixa claro, foi o Espírito Santo que deu a Bezalel e Aholiabe. Eles receberam o dom de ensinar, toda a habilidade, desenharam, teceram roupas, e essa habilidade veio do Espírito Santo para nós entendermos, para comprovarmos que vem do Senhor a nossa capacitação na obra. Temos aqui também, o autor cita Salomão. Salomão recebe o trono, o reinado de Israel, ainda não estava dividido aquele reino, e Salomão faz uma oração
ele faz uma oração a Deus: Senhor, eu recebi esse reino do meu pai, e eu peço, Senhor, que me dê sabedoria para reinar, para governar esse povo com justiça, que eu possa saber a diferença entre o bem e o mal, porque se não for assim, como poderei governar este povo? Essa foi a oração de Salomão para com Deus. E a Bíblia relata, está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 6 ao 9, o autor ali relata que Deus gostou da oração de Salomão. Gostou. E Deus fala assim: ó, você pediu a mim sabedoria para governar, e com justiça. Você não pediu a mim vida longa, riqueza, amor dos inimigos. Essa foi uma oração exemplar da parte de Salomão. E assim que nós, obreiros do Senhor, devemos orar. Pedir a Deus que nos capacite, não para nos gloriarmos, não para nos exaltarmos, não para o glamour, não para os aplausos, mas que o reino de Deus, ele seja exaltado, professor Fábio. Essa é a essência do reino de Deus, né? Como João Batista falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que eu diminua. Todos nós somos servos de Cristo, estamos para servir a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, que é a igreja, e servir as pessoas, todas as pessoas. A Bíblia diz: façamos o bem a todos, independentemente de ser crente ou não, mas principalmente aos domésticos da fé. Nessa parábola dos talentos, Deus concedeu talentos para nós, de acordo com a nossa capacidade de administração, nossa capacidade de governar, de administrar. Todos nós somos iguais perante Deus em dignidade, porque todos nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, e todos nós somos filhos de Deus. Porém, nós somos diferentes no que diz respeito aos dons e talentos que recebemos de Deus para trabalhar na obra do Senhor. Então, a diferenciação, a diversidade de operações, a diversidade de ministérios, a diversidade de talentos também. E a uns Deus confiou mais responsabilidades, e a outros Deus confiou menos responsabilidades. Então nós não devemos ficar olhando para o talento que o outro recebeu, mas devemos olhar, para a nossa responsabilidade que recebemos do Senhor. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas. Quando entregou a um 5, a outro 2, e a outra pessoa entregou só um talento, então cada um deveria ser diligente e trabalhar de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com aquilo que recebeu do Senhor. Hebreus 6:10 diz que o Senhor não é injusto para esquecer da nossa obra, do nosso trabalho, para Ele nos recompensar. Uma coisa importante aqui nesse tópico 2 ainda, a gente entender que Deus nos deu a grande comissão, Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho falado. Então, essa obra é muito grande, esta responsabilidade é muito grande, e para cumprir esta responsabilidade, de cumprir a missão da igreja, Deus deu à igreja, Deus deu a todos nós, servos deles, dons ministeriais e dons espirituais para nos capacitar, para nos ajudar a fazer a obra. Então, os dons espirituais e os dons ministeriais, que são capacitações divinas para o serviço cristão, são dádivas e são talentos que recebemos do Senhor. Isso sem contar os dons naturais, como o professor Tony já falou aqui, sem contar os dons naturais que também, devido à graça comum de Deus derramada a toda a humanidade, nós temos também recebido dons naturais. Então, juntando os dons naturais, mais os dons espirituais e os dons ministeriais, temos recebido muita coisa do Senhor, e isso nos responsabiliza, deve nos incomodar e nos despertar ao serviço, ao trabalho diligente para fazer a vontade de Deus. Então, Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, fala de diferentes dons que recebemos da parte do Senhor. 1 aos Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6,
fala de diversidade de ministérios, diversidade de dons, diversidade de operações. Versículos 8 a 10 fala a lista dos 9 dons espirituais. 1 Coríntios 12, 28 também fala de diversos dons, tanto ministeriais quanto espirituais. Efésios 4, 11 também fala de dons ministeriais. Então, Jesus, em João 15 e 5, diz que sem mim nada podeis fazer. Então temos que usar os dons e talentos que Deus nos deu. Essa capacidade ela vem, né, de Deus, e Ele vai prestar conta, vai chamar todos nós a prestação de contas. Aqui no versículo 19 da nossa leitura bíblica em classe diz que e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Meu irmão, minha irmã, você recebeu dons e talentos da parte do Senhor, e Deus vai chamar você e vai chamar a mim também, a todos nós, a prestação de contas. O que é que estamos fazendo com o dom e o talento que recebemos do Senhor? Enterramos, estamos sendo negligentes, estamos trabalhando com motivações erradas? Saiba de uma coisa, né, que Deus, todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para serem avaliadas as nossas obras. Mas tenha cuidado, tem servo que é tão ruim, é tão negligente e tão mau, que ele pode até perder a salvação, como é o caso aqui desse servo da parábola, né, que Jesus disse: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bem, chegamos ao final do terceiro bloco do nosso programa. Vamos fazer uma breve pausa e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, estudando mais uma parábola de Jesus, a parábola dos talentos. Lição de número 12, esperando, mas trabalhando do reino de Deus. Então vamos esperar a volta de Jesus, não acomodados, né? Como eu disse, deitado eternamente em berços esplêndido, gozando da alegria da salvação, da presença de Deus, mas vamos esperar trabalhando, servindo. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar ele servindo assim, servindo bem, servindo conforme a vontade do Pai, né? Não é servindo conforme eu gosto de servir, não é servindo conforme eu quero servir, mas é servindo conforme a vontade do Pai. É muito importante isso, meu irmão, você que trabalha na obra do Senhor. Deus tem um chamado na sua vida, te confiou dons e talentos. Se preocupe em fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Não vá se preocupar em fazer o que Deus não chamou você para fazer. Não vai se preocupar se o outro deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Em primeiro lugar, se preocupe, será que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Então, tópico 3, trabalhando até o Senhor voltar. Já falamos aqui nesse assunto do tópico 3.1, usando os talentos segundo a nossa capacidade, segundo a nossa capacidade. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção que isso aqui não tem nada a ver com discriminação, isso aqui não tem nada a ver com acepção de pessoas, muito pelo contrário. A gente não pode olhar pelo lado de dádiva, de privilégio. Eu recebi só um privilégio, eu recebi só 2 privilégios, eu recebi só 5 privilégios. A ótica não é essa. O homem que gosta muito de ser visto, de ser honrado, nós gostamos muito disso, e a gente sempre tende a interpretar a parábola mais por esse lado. Que foi que aquele servo inútil fez? Recebi só 1, foi pouco, menos do que eu merecia, então eu enterrei, está aqui, estou devolvendo. Não é por esse lado, a gente tem que encarar aqui a distribuição dos talentos segundo a capacidade de cada um, do ponto de vista da responsabilidade.
aquele que ganhou 5 talentos, ele não recebeu um grande privilégio, ele recebeu uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade de negociar com aqueles 5 talentos e devolver 10 para o seu senhor. Aquele que recebeu 2 talentos, ele não recebeu 2 privilégios, ele recebeu 2 responsabilidades. Ele recebeu responsabilidades 2 vezes mais que aquele que recebeu só 1 talento. Então, na ótica do reino de Deus, as coisas são diferentes. A gente tem que parar com essa mania de achar que a gente não foi honrado, a gente não foi valorizado, que a gente é inferior a outro, que a gente só recebeu 1, só recebeu 2 talentos, o outro recebeu mais. Então temos que parar com esse sentimento de inveja. Isso é inveja e isso faz com que a gente não trabalhe para Jesus. Eu tenho chamado para ser pastor e eu não tenho chamado para ser diácono, então eu não vou trabalhar como diácono. Não é assim. A Bíblia diz que aqueles que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma alta posição, adquirirão para si uma honra. Então a gente deve trabalhar com os dons e talentos que Deus nos concedeu, cumprir a nossa responsabilidade sabendo, professor Tony, que vamos prestar contas diante de Deus. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa ou galardão, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E o tópico 2, o ponto 2 do terceiro tópico, isso, trabalhando até o senhor voltar, a advertência de que haverá uma prestação de contas. Todo crente, ele prestará contas ao Senhor lá no tribunal de Cristo. É bom que o amado telespectador, aluno, professor de escola dominical entenda isso. A prestação de contas do crente não é no juízo final, é no tribunal de Cristo, que será um julgamento, mas não um julgamento condenatório, mas um julgamento de recompensa, de galardão. Como será esse julgamento? A própria Bíblia, a Bíblia não fala como será na sua liturgia, mas como Deus julgará, como será esse julgamento. Vemos na Bíblia, em Colossenses 3:23, diz que e tudo quanto fizeres, fazer de todo o vosso coração. Você fez obra de todo o coração, então Deus recompensará você, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Filipenses 2:14, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Hebreus 6:10, o pastor Fábio já citou esse versículo aqui, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e trabalho, porque para com seu nome, porque mostrares enquanto serviste aos santos e ainda servis. Será lindo, queridos irmãos, quando chegar no tribunal de Cristo e ouvir as palavras de Jesus, as mesmas que ele disse para aqueles 2 servos que ele entregou os talentos, dizendo: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Será muito lindo. Pastor Fábio, aí eu olho para as cartas de Apocalipse, muitas delas tinham problemas internos, não é isso? Mas em cada carta Deus faz um elogio aos seus pastores. Lá na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 2 ao 3, Jesus fala para o pastor daquela igreja: conheça as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e sofrestes que tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não cansastes. Lá na igreja de Tiatira, Apocalipse 2:19, Jesus fala: eu conheço as tuas obras. Jesus falando para o pastor daquela igreja: eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui é um pastor proativo, um pastor que estava sempre em desenvolvimento ministerial. E Apocalipse 3:8, lá na igreja de Filadélfia, Jesus fala para aquele pastor: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Querido aluno, querido amado, professor da escola dominical, telespectador, você tem servido ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 40? Lembro agora de um filme brasileiro
onde recentemente foi lançado, e naquela história, um ator que queria aplausos, glamour, ele conseguiu isso, a fama, mas através da interpretação de um palhaço, professor Fábio. Só que no contrato, lá na empresa, na televisão, no contrato, ele não podia revelar que ele era o palhaço. Então, o palhaço tinha fama, o personagem, mas ele não podia revelar que era ele. E aqui dali, no filme, isso atormentava a alma dele. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus nós não queremos aplausos. No reino de Deus nós não queremos tapinha nas costas, elogios, mas queremos o quê? A aprovação do Senhor. Você pode, seja trabalhando no púlpito, com o microfone na mão, diante de uma classe de escola dominical, ou seja trabalhando nos bastidores, sem ninguém lhe vendo, sem ninguém citando o seu nome. Faça com alegria, faça com amor, faça com zelo, e Deus com certeza te recompensará. É verdade, porque Deus não é injusto, meu irmão, minha irmã, para esquecer da sua obra. Já lemos aqui Apocalipse 22:12, Jesus disse: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nós vamos, diante do tribunal de Cristo, ter as nossas obras julgadas, né? Vão ser avaliadas, e são diferentes obras, e elas serão avaliadas e receberemos diferentes recompensas. Como na parábola dos talentos, aqueles 2 servos, o que granjeou 5 talentos e o que granjeou 2 talentos, eles foram recompensados, entrou no gozo do seu Senhor, né? Eles foram salvos, recebeu a aprovação do seu Senhor, dizendo: servo bom e fiel. Mas aquele servo, né, que não granjeou outro talento, que foi negligente com o seu talento, ele foi chamado de mau servo, foi chamado de servo negligente e de servo inútil. Recebeu 3 adjetivos: servo inútil, servo mau e servo negligente. E ele foi tão ruim que ele não somente perdeu o galardão, mas perdeu a salvação. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar você a uma reflexão muito importante. Às vezes fazemos a obra de Deus de uma maneira tão negligente, tão errada e tão pecaminosa, que a gente pode não somente perder o galardão, mas podemos perder até mesmo a salvação, dependendo da gravidade disso. Por isso que Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pessoas que vão expulsar demônios, falar língua, profetizar, fazer milagres, mas não vão ser salvos, não vai entrar no céu. Jesus disse: eu nem conheço vocês. E esse servo mau, negligente e inútil, diz o versículo 30, que é a conclusão da parábola, Jesus falou assim: ó, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Que isso não aconteça nem comigo, nem com você, mas que possamos receber o galardão do Senhor quando prestarmos conta diante de Deus. Professor Tony, o nosso tempo já está se encerrando. Queremos agradecer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanham no programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Agradecemos pela sua audiência e convidamos você a continuar o estudo desta lição lá na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Esse estudo aqui não substitui a nossa participação em estudo na nossa classe de Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser. Quero deixar 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz: não despreze o dom que há em ti. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor.